Apesar de terem se passados mais de 108 anos desde seu naufrágio, não muito raro você ouvir perguntas do tipo: por que o Titanic não pode ser retirado do fundo do mar? No vídeo de hoje vamos entender o porquê de fato isso não ocorrer, mas que houve projetos para fazer isso, assim que ele foi reencontrado pelo então pesquisador e oceanógrafo Dr. Robert Ballard. O mundo não sabia se de fato o navio havia se partido em dois no momento da ruptura do casco durante o naufrágio. Então o que se sabia da estrutura do mesmo eram baseados nos sobreviventes e observadores da tragédia nas águas gélidas da madrugada do dia 15 de abril de 1912. Desde aquele ocorrido, tudo sobre o real estado do navio ficou no imaginário das pessoas. Até então. Lembrando que estou me baseando nas mentes dos entusiastas e demais pessoas que ainda viviam a pensar sobre, ou seja, nos pensamentos das pessoas dos anos 80, porque o navio só foi encontrado em 1º de setembro de 1985. Após isso, tivemos diversas expedições aos seus destroços para tentar descobrir a verdadeira causa do naufrágio. Será que de fato foi as seguidas rupturas no casco do navio depois da colisão com o iceberg? O mundo estava apreensivo para uma descoberta assim, já que havia se passado 73 anos do seu naufrágio, até a sua descoberta pela equipe do Dr. Robert Ballard, já citado anteriormente. A proa, ou seção frontal do navio, se encontra parcialmente enterrada na lama do fundo do mar, bem como a popa ou seção traseira, que está quase que totalmente desintegrada. Isso ocorreu após a sua descida até impactar o solo, além da pressão da água, que aumentava conforme ganhava velocidade durante a queda. Repousam a uma profundidade de 3.800 metros. A pressão nesse ambiente é considerada supercrítica, e absolutamente nada é visível por luz natural. Há também uma série de animais exóticos nessa profundidade, ou chamados de criaturas abissais, por viverem nessas condições. Mas e então, por que motivo o Titanic não pôde ser retirado do fundo do mar? Bem, há muito que ser dito, entre polêmicas também, mas já houveram projetos para que esse resgate fosse feito, dada sua magnitude ou dimensão da operação. Algo como o que aconteceu com o resgate do submarino Kursk no ano 2000. Mas aqui se iniciam as complicações, pois inúmeros projetos foram planejados, porém, tanto ou completamente inviáveis do ponto de vista técnico. Nessa época, os destroços não faziam parte da Unesco e não estavam sob jurisdição maior. Um desses planos era içar com grossos cabos de aço a estrutura da proa, mas antes era necessário fazer uma escavação na área próxima da âncora, que está enterrada na lama a uma profundidade equivalente a um prédio de 4 andares. Isso levaria muito tempo para que fosse possível. O custo financeiro estaria no mínimo em escalas astronômicas. Outro plano foi injetar 500.000 toneladas de nitrogênio líquido, congelar a estrutura e levá-la à superfície, com todo o cuidado possível. Mas novamente era inviável. Se a proa já estava com super fragilidade, imagina ter que fazer o mesmo com a popa que está semi-destruída. Mas ainda assim, tinha outro projeto muito mais ousado, que era colocar bolas de ping-pong por onde coubesse no navio. Porém, como as pessoas na época não sabiam, as bolas de ping-pong elas se esmagariam pela enorme pressão antes mesmo de chegar à profundidade de 3.800 metros. Também, claro, na esperança de fazê-lo flutuar. Óbvio que nada funcionaria assim. E por último, em um último apelo dos descendentes dos familiares mortos, pediram que não retirasse o navio de lá, já que ele era um mausoléu ou um túmulo daqueles que não tiveram chance de escapatória, principalmente as pessoas que compraram passagens da terceira classe. Atualmente, a superestrutura enfrenta um problema biológico com a corrosão, pois colônias de bactérias que se alimentam de metal começaram a surgir e seu avanço seguiu de forma desenfreada. E a elas foram dado o nome de Rusticle, ou, seu nome científico, Alamonas titanicae, por compreender que se tratava de uma nova descoberta no mundo científico. As expedições recentes, e a última delas feita em 2019, revelou ao mundo e aos entusiastas do assunto uma triste constatação de que o navio provavelmente irá desaparecer e se tornar um monte de metal corroído em menos de 100 anos. A corrosão de alguma forma foi acelerada, mas ninguém sabe o porquê. A pressão atmosférica a 3.800 metros de profundidade equivale a 58.900 toneladas de polegadas quadradas.
De qualquer forma, nenhum dos projetos que anteriormente foi citado daria certo. Muitos deles não sabiam de fato o real estado do navio ou condições geográficas no local de descanso final. Agora em 2020, no mês de maio, a empresa Titanic Inc., dona dos destroços e responsável por permitir ou não explorações, aprovou, enfim, o resgate do icônico telégrafo da Sala Marconi, ou sala de comunicações do navio. Esta é a última chance de se obter algo de tamanha importância histórica, pois foi dessa sala que os operadores Jack Phillips e Harold Bride enviaram o código SOS para avisar de seu triste naufrágio, daquele que até hoje para muitos permanece como o navio dos sonhos. E agora, por último, para poder encerrar o vídeo, vou citar todas as explorações que foram realizadas até o momento. No ano de 1985, o local do naufrágio do Titanic é descoberto por uma equipe franco-americana, que no caso teve à frente o Dr. Robert Ballard. No ano de 1986, o submersível Alvin explora os destroços e nos dá as maravilhosas imagens que a gente pudera ver nos primeiros anos daquele momento de êxtase. No ano de 1987, acontece a primeira expedição de resgate e coleta de 1.800 artefatos do navio. Já pulando mais à frente, no ano de 1995, o então diretor James Cameron visita o naufrágio, e as filmagens são usadas então no filme dirigido pelo mesmo. No ano de 1998, pela primeira vez, turistas mergulham ao local. No ano de 1998 também, parte do casco do navio é coletado. E se eu não tiver com um pequeno engano, essa parte, que eu vou colocar a imagem para vocês verem, ela está atualmente nos Estados Unidos. Ela foi restaurada, pintada, etc. Mas ela é uma parte original do casco. Já no ano de 2005, 2 submersíveis tripulados visitam o naufrágio. E daqui também saem imagens espetaculares, ao qual o James Cameron também participou. Inclusive foi um documentário que ele fez, acredito eu que na época, para o Discovery Channel, e nele pôde entrar em muitas salas que nunca antes foram vistas, né, assim, depois do naufrágio. No ano de 2010, robôs autônomos mapeiam o local, e aqui a gente tem as primeiras imagens em 3D do local dos destroços, inclusive imagens de altíssima definição, e essas imagens elas também nos mostraram o real estado, né, do navio até aquela época. Em 2012, os destroços passam a ser protegidos pela Unesco, né? Então passa por essa jurisdição, os destroços são então, enfim, passados a elegíveis a serem protegidos. E agora, no ano de 2019, que foi a última expedição, o submarino DSV Limiting Factor faz 5 mergulhos. Estavam programados também para acontecer mergulhos de caráter comercial, né? E o preço seria aí no mínimo $300 mil, porém por muitos motivos isso não aconteceu, e principalmente questão de clima, né? Não é porque você está lá embaixo do mar que as condições vão estar boas. O problema é as pessoas que ficam nos navios operando toda a parte de comunicação e coisas do tipo na superfície. Então, se você não tem um bom tempo, um bom espaço sim, meteorológico para fazer isso, você não pode colocar a vida das outras pessoas em risco, né? Mas pelo menos o telégrafo da Sala Marconi, ele foi enfim aprovado para ser realizado o resgate, né? Senão realmente iríamos ficar sem essa importante parte da história, né? Ela iria se perder para sempre. A você que chegou até aqui, meu muitíssimo obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe entre redes sociais. Até breve.